A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, chegamos ao nosso sétimo encontro, perdão que liberta, Efésios 4:32. Amado irmão e irmã, existem feridas que permanecem abertas porque o coração ainda está preso à mágoa. Muitas pessoas vivem feridas por palavras marcadas pela rejeição, presas ao ressentimento, e com isso carregando dores relacionais. E sem perceber que acabam aprisionadas emocionalmente ao que sofreram. Mas o Evangelho nos mostra um caminho que não é fácil, mas é libertador. É o caminho do perdão. Não é fácil, mas é libertador. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre a nova vida em Cristo. E quando nós chegamos ao capítulo 4, Paulo mostra que o Evangelho transforma palavras, atitudes, relacionamentos, emoções. Ele exorta inclusive os cristãos a abandonarem a amargura, a ira, a malícia e também o ressentimento. E então, ele apresenta o modelo de perdão cristão. E esse texto revela três aspectos interessantes. O primeiro, o perdão como expressão da graça, a restauração dos relacionamentos e a libertação produzida pelo amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 32, e leia comigo, que diz assim: Antes sede uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoadores uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. A palavra-chave para nós é a palavra perdão. Perdão é uma decisão de liberar a dívida emocional. Perdão é a renúncia à vingança. Perdão é a resposta baseada na graça recebida de Deus. Observe os movimentos da exortação de Paulo. Ele começa dizendo: sede uns para com outros benignos. A benignidade aponta para a bondade prática. Por quê? Porque o Evangelho muda a forma como tratamos as pessoas. Ele diz misericordiosos. A misericórdia é sensibilidade diante da fragilidade humana. Quem reconhece a própria necessidade da graça aprende a olhar o próximo com compaixão. E ele continua dizendo: perdoando-vos uns aos outros. O perdão é apresentado como uma prática contínua da vida cristã. Perdoar não significa aprovar o erro, nem negar a dor, nem fingir que nada aconteceu, mas significa entregar a justiça para Deus, romper o ciclo dessa amargura que pode nos sufocar e não viver preso ao ressentimento. Ele continua: como também Deus vos perdoou. E aqui está o fundamento do perdão cristão. Perdoamos porque fomos perdoados, entendendo que a cruz se torna para nós o modelo, a motivação e a referência da graça. E ele conclui: em Cristo. Isto é, o perdão verdadeiro nasce da obra de Cristo. Somente a graça recebida ela pode produzir graça oferecida. Então, irmãos e irmãs, o perdão cristão, ele liberta o coração da prisão, da amargura e reflete a graça recebida em Cristo. E essa verdade, ela toca profundamente as dores relacionais. Por isso, não permita que a mágoa governe a sua alma. Isto é, o sentimento aprisiona emocionalmente. O perdão é parte do processo de cura.
Muitas feridas começam a cicatrizar quando o coração libera perdão. É importante também entender que você precisa lembrar da graça que você recebeu. Quem experimenta o perdão de Deus aprende a perdoar e entregue a justiça nas mãos do Senhor. Perdoar não é negador, é confiar que Deus continua sendo justo para conosco. E eu concluo. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos mostra que o Evangelho transforma também nossos relacionamentos. Entendendo que o perdão não apenas restaura as relações, também liberta a alma. O coração que perdoa encontra espaço para a cura e para a paz. O perdão oferecido por Deus, irmãos e irmãs, em Cristo, se torna o fundamento do perdão e da restauração entre as pessoas. Por isso que é importante entendermos que precisamos levar pessoas feridas emocionalmente a experimentar a libertação produzida pelo perdão em Cristo. E encerramos. Talvez hoje existam dores relacionais, palavras que machucaram e feridas antigas e também ressentimentos escondidos. Mas Cristo continua chamando o seu povo para viver em liberdade. O perdão não muda o passado, não muda, mas pode nos libertar o nosso coração do peso que ele ainda carrega. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos cure emoções feridas, relacionamentos quebrados e áreas aprisionados pela amargura. E que a graça recebida em Cristo, ela produza também graça liberada a outros. Oh, meu amado irmão, se esta palavra ela edificou sua vida, compartilhe e continue conosco nesta jornada de cura interior e restauração espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.